Bom, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Cá Entre Nós. E o nosso tema de hoje é direito de família. Para você que ligou a nossa televisão agora, eu estou com o Dr. Tadeu Rios, que é advogado aqui da cidade de Nanuque. Bom, Tadeu, vimos muito na mídia nacional o chamado alimentos gravídicos. O que é isso? Significa, né? O que isso significa, né? D'Artagnan, é um tema hoje que está em voga, são os alimentos gravídicos. Como o próprio nome sugere, significa que aquela pessoa, aquela mulher que estiver grávida, ela já pode, dentro do ventre, com o bebê ainda em formação, requerer ao pai os alimentos. É óbvio que vai derivar de caso a caso. Mas, por exemplo, numa separação onde a mulher esteja grávida, ela pode pedir ao marido já a pensão alimentícia. Certo. E mudando um pouco de tema, né? Mas ainda dentro do direito de família, com relação ao casamento, como está se dando atualmente a sua dissolução, ou seja, como estão sendo feitos os divórcios? Na nossa opinião, o divórcio hoje, ele está muito simples, desde que não haja filhos menores. Você não precisa mais ingressar com uma ação judicial junto ao Poder Judiciário. Hoje, se você não tiver filhos menores, você pode fazer o seu divórcio via cartório extrajudicial. Procure os cartórios de notas, obviamente, que sempre deverá ser acompanhado por um profissional do direito ou advogado. É bom bem frisar isso, é bom a gente frisar com bastante ênfase essa situação. E então, poderemos fazer o divórcio extrajudicialmente. Não há mais tempo e entendemos, D'Artagnan, que a partir da edição da Emenda Constitucional 66, não há mais necessidade de lapso temporal para se haver o divórcio. Casou num dia, infelizmente ou felizmente, se pode separar, se pode divorciar no outro. Então, significa dizer que acabou a figura de separação judicial em nosso ordenamento jurídico? Como nós acabamos de afirmar, nós temos o entendimento que a separação judicial ela se tornou inócua, uma vez que se pode divorciar diretamente, procurando ou o próprio Poder Judiciário ou os cartórios para fazer extrajudiciário. Qual o prazo na justiça e qual o prazo no cartório para as pessoas se divorciarem? Veja bem, prazo nós temos que olhar com muita cautela. O Poder Judiciário hoje é um poder que está altamente assoberbado por diversas ações. Na comarca de Nanuque, por exemplo, nós temos um juiz que está em substituição. Esse juiz é responsável por 3 varas, 2 criminais, 2 cíveis e uma do juizado especial, que é civil e criminal também. E ainda vem o direito eleitoral, vai vir agora a justiça eleitoral. Então, no judiciário, nós vimos que a sua caminhada é mais longa do que extrajudicial. A extrajudicial ela é mais curta, né? Mas existem casos que só podem ser feitos na justiça, só pode ser feito junto ao Poder Judiciário. Uma ação que foi divulgada nos veículos de comunicação do país inteiro, oriunda de Nanuque, onde se tratou de danos morais em virtude de traição e deboche. Como funciona isso à luz do direito? É possível nos explicar melhor e elucidar tal situação? D'Artagnan, essa ação, porventura, ela partiu do nosso escritório. É uma situação que ficou conhecida nacionalmente. Foi o primeiro caso onde houve traição e dano moral em conjunto. Saímos na mídia nacional com relação a essa ação. E não é todo e qualquer caso de traição que vai gerar o dano moral. Isso é importante frisarmos. Porque senão nós estaríamos monetarizando as relações afetivas. E não é essa a intenção do Poder Judiciário. Na verdade, foi a circunstância daquele caso concreto que nos levou a entender pela ação por danos morais, em virtude do deboche, dos comentários jocosos, em virtude do fim do relacionamento afetivo. Mas lembrando que não é qualquer traição que vai gerar dano moral. Nós temos que ver com bastante cuidado, caso a caso. Certo. E por falar em divórcio, é muito comum hoje em dia o termo alienação parental. Como funciona essa alienação parental? A alienação parental, geralmente, ela é dada quando os casais se separam e a guarda fica com o marido ou com a ex-mulher, com o ex-marido ou com a ex-mulher. É incutido na cabeça da criança, do menor, que ele deva tomar raiva do outro cônjuge, do seu pai ou da sua mãe. Isso gera um conflito na cabeça do menor.
Gerando esse conflito na cabeça do menor, o que acontece? Acontece a alienação parental. E os tribunais hoje vêm olhando isso com bastante cuidado e vêm punindo aquelas pessoas que cometem a alienação parental com a perda da guarda. Eu já vi casos até do judiciário conceder danos morais ao menor por ter sofrido alienação parental. Então devemos tomar muito cuidado nesse quesito de divórcio, hoje em dia, com relação à alienação parental. E lembrando também, Natan, que ela não pode só ocorrer somente com relação ao pai e à mãe. Por exemplo, tivemos um caso no nosso escritório onde o pai tinha falecido, os avós paternos tinham ficado com a guarda e os avós maternos queriam fazer a visitação, porque a mãe também tinha morrido num acidente, e os avós paternos não deixavam fazer essa visitação. E nós entendíamos que isso configurava alienação parental. Ingressamos com uma ação judicial e o Poder Judiciário concedeu a guarda para os avós maternos nessa situação. Então, tem que ficar muito esperto, nós temos que ver caso a caso, porque a alienação parental hoje é uma situação dificílima na sociedade brasileira. O que traz de consequência para os filhos e para os pais? Para os filhos, a consequência maior, ela é moral, porque ela é privada do seu direito de conviver com seu ascendente, com seu pai ou com sua mãe. Haja vista a alienação parental. E para os pais, pode ocorrer a perda da guarda, como nós dissemos anteriormente, e pode ocorrer até, eventualmente, um dano moral, por conta disso aí. É possível se falar em dano moral em razão da alienação parental? Com certeza. Nós já vimos julgados, principalmente do Rio Grande do Sul, oriundos do Rio Grande do Sul, onde a pessoa que cometia alienação parental, o Ministério Público ingressou com a ação pedindo danos morais para o menor. E o Judiciário concedeu esses danos morais. A pessoa teve que pagar isso ao menor. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação à alienação parental. É um tema que está em voga na sociedade brasileira e o Judiciário tem uma tendência fortíssima a coibir tal situação. Bom, Tadeu, o que é o Instituto da Guarda? Mas não me responde agora não, no próximo bloco, tá bom? Ok. Vamos dar uma pequena parada para o intervalo. Me aguarde, não saia daí que nós voltamos já já.